E a gente então vai dar prosseguimento ao livro do estudo do livro de João, no capítulo 9, e hoje nós encerramos o capítulo 9. Esse é o episódio 35, e no episódio 34 a gente também fala sobre esse mesmo assunto, que é a cura do cego de nascença, aonde Jesus restabeleceu a visão física desse homem. Ele era um homem cego de nascença, aonde Jesus chegou e o curou. Depois de tê-lo curado, esse homem foi então interrogado pelos fariseus. Após essa interrogação dos fariseus, aonde não queriam enxergar, abrir os seus olhos e verem Jesus como o próprio Filho de Deus, esse cego ele dá o testemunho dele e com isso ele é expulso da sinagoga. Ser expulso da sinagoga naquela época era uma vergonha muito grande. Você seria excomungado, era algo que te marcava dentro da sociedade dos judeus, dentro da sociedade judaica. Então esse é o contexto onde nós estamos hoje, trabalhando sobre essa cura desse cego e todas as consequências que isso provocou na vida dele e na sociedade judaica a qual ele pertencia e também entre os fariseus. Todo o rebuliço que essa cura desse cego causou dentro da própria sinagoga. Que quando Jesus ele curou esse cego, ele fez a seguinte técnica: ele pegou a própria saliva, ele misturou na terra, ele botou nos olhos do cego e depois ele disse ao cego que fosse até o tanque de Siloé, que quer dizer enviado, para que ele se lavasse, e após ele ter se lavado, a visão dele foi restabelecida. A palavra de Deus, a presença de Jesus, a palavra dele, os ensinamentos dele, crer em Jesus, é automaticamente uma posição nossa de nós nos lavarmos dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas impiedades, né? De toda aquela vida de escravidão do pecado em que nós vivíamos, porque Jesus é a luz e ele, com a palavra dele, a palavra de Deus, mostra pra gente o verdadeiro sentido da vida. A palavra de Deus tem a intenção de nos mostrar o quanto Deus tem vontade. Ele deseja que nós sejamos felizes aqui, quando, claro e óbvio, a felicidade maior e a obra maior de Deus não está aqui, mas na eternidade. Mas aqueles que estão aqui com o Senhor podem viver uma vida feliz, não é por mérito, mas é porque essa é a vontade de Deus. Só que, presta bem atenção nisso, Jesus, ele faz o que é necessário fazer. Naquele momento ele misturou saliva com terra, mas ele não foi ele mesmo lavar o cego. Ele mandou que o cego fosse até Siloé, o tanque de Siloé, para que ele se lavasse. É importante que nós tenhamos o desejo no nosso coração de nos lavarmos pela palavra de Deus. Ele não nos obriga, a própria palavra diz que Jesus bate a porta. Jesus não arromba, Jesus não força uma entrada na sua vida. Jesus, ele se apresenta para você. Jesus, ele faz e com certeza já fez muitos milagres na sua vida. Que você pode ser um fariseu de não querer testemunhar aquilo, não querer aceitar que aquele momento da sua vida, onde muitas vezes você não sabe nem como que aquilo passou, nem como que aquilo foi resolvido, os livramentos que você já passou, enfim, são vários exemplos. Você pode até querer achar que é força do seu próprio braço, e não que é uma obra de Deus. É uma opção sua, assim como os fariseus com esse cego também fizeram essa opção. Eles não queriam de forma alguma testemunhar e reconhecer que Jesus era o próprio Deus, o Messias, o Filho de Deus encarnado, e que por ali com ele estava. Mas é importante a sua atitude. Jesus, ele bate a tua porta, mas é importante que você queira abrir. Jesus botou saliva e terra, mas era importante que o cego quisesse se lavar. Ele faz a parte dele, que é a parte do impossível, mas eu preciso colaborar com esse milagre, eu preciso colaborar com a obra de Deus na minha vida, fazendo aquilo que é possível a mim. Nós não sabemos do quanto Deus pode. Ele sabe exatamente, ele tem exatamente a visão sobre nós. Então ele sabe exatamente até onde podemos ir, o que nós podemos fazer, o que está ao alcance das nossas mãos, o que está ao alcance dos nossos braços. Ele sabe exatamente aquilo que dependemos dele. E ele sabe exatamente aquilo que ele nos deu para que naqueles assuntos, naqueles pontos, naqueles itens, nós tivéssemos a atitude de dependermos de nós. Até para mostrarmos, não só para Deus, mas primeiro para a gente mesmo, o quanto a gente o deseja. Então, no 9, no verso 35, Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: "Você crê no Filho do Homem?" Ser expulso de uma sinagoga era uma vergonha, uma humilhação tremenda.
E Jesus, vendo este homem envergonhado, excomungado, expulso de uma sinagoga, apontado na sociedade judaica da época, porque era uma punição muito pesada você ser expulso da sinagoga, você não poder mais adentrar ali e fazer as reuniões bíblicas com o seu povo, Jesus vai até o encontro dele. Que, nossa, que vergonha, como eu fui humilhado, ou como eu fui humilhada, por que isso está acontecendo comigo? Para e percebe que com certeza Jesus já chegou até você. Jesus já foi até você. Jesus não abandona aqueles que são humilhados, aqueles que estão sofrendo, aqueles que sofreram em grande grau uma reprimenda humana. Porque Jesus sabe que todos somos falhos, que todos temos defeitos, que todos precisamos constantemente estar nos lavando no sangue de Jesus, na palavra de Deus. Ninguém aqui é maior ou mais capaz do que o outro. Aquele que é maior, aquele que tem toda a capacidade é Deus. Nós estamos todos no mesmo nível. Podemos cometer algumas coisas ou falhas menores ou maiores em determinados assuntos do que um ou do que o outro. Mas Jesus não gosta de ver a opressão. Deus salva os oprimidos, os pobres, aqueles que estão sendo apontados, aqueles que estão sendo humilhados. Você percebe isso em várias partes da palavra de Deus, mas eu queria te salientar aqui, por exemplo, o Salmo 12. E eu vou ler o Salmo 12 para você no verso 5. Por causa da opressão do necessitado e do gemido do pobre, agora diz o Senhor, eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. E também tem uma outra versão que diz o seguinte, eu os protegerei dos que anseiam destruí-los. Deus odeia a opressão, e a opressão ele sabe de onde vem. Quando nós somos oprimidos, sofremos uma opressão ou estamos oprimindo alguém, Deus sabe quem é que está agindo. A opressão, ela não é do mundo da gente, a opressão é do mundo espiritual, só que não do bem, e sim do mal. Então, quando você se vê condenando muito alguém, oprimindo alguém, rechaçando alguém, para pensar. Pensa quem é que está tomando o controle da sua alma e das suas emoções. Não permita que determinados sentimentos invadam o seu coração e perceba eles. Quando você estiver com muita ira de alguém, sabe? Você fala assim, eu amaldiçoei aquele lugar. Eu fui em tal lugar que eu fui maltratado, maltratada, eu amaldiçoei aquele lugar. Eu já ouvi pessoas falarem isso. Nós somos canais de bênção e não de maldição. Nós somos a luz, já que temos Cristo em nós e Ele é a luz do mundo. Então, a luz de Cristo, ela tem que habitar em nós. Quando a tua raiva, a tua ira chegar num ponto que você mesmo diz, caramba, que raiva é essa que eu estou sentindo? Para tudo. Se volta para Deus. Expõe para o Senhor em confissão, com o teu coração realmente não querendo sentir aquilo, mas sentindo, e apresenta a Deus. Deus, eu estou sentindo essa raiva tão grande, eu estou sentindo uma ira tão grande no meu coração, eu sei que isso não vem do Senhor. Tudo aquilo que não é de Deus está vindo por outro caminho. Então repreenda imediatamente, não deixa isso continuar habitando dentro de você. Ele sabe que nós somos capazes de sentir esse tipo de coisa. Ele sabe que nós somos possíveis de uma invasão espiritual do mal. Ele sabe disso e por isso ele vem para a gente com tanta proteção. Por isso ele nos protege de tanta opressão. E quando esse cego, além de ter a sua visão física restaurada pelo próprio Deus, e veja bem, a primeira visão que esse homem teve foi ver o próprio Deus encarnado na frente dele. Tem visão melhor do que essa? Tem bênção mais poderosa do que essa? Imagina você acordar, dormiu, acordou e uma nova misericórdia de Deus foi renovada na sua vida e quando você abre os olhos para um novo dia, a primeira imagem que você vê é a imagem do próprio Deus encarnado na sua frente. Então é isso. Agora onde habita Deus, Ele está habitando naquele que está do teu lado. Se quando você acorda ao lado de alguém, e quando você olha para esse alguém, você está olhando o próprio Deus. Quando você se vê no espelho, você está vendo o próprio Deus que habita em você. Então não esquece disso. A gente deve amar e respeitar as pessoas e não oprimi-las. Mas no caso de você ser o oprimido, de você ser aquele que está sendo excomungado, envergonhado, tem problema não, Deus já chegou no teu socorro, Ele não vai chegar, Ele já está com você, batendo a tua porta. Só basta a sua atitude de abrir
e deixar que Ele te proteja, te coloque no alto de um rochedo, como está lá em Salmo 27. E os teus inimigos não mais te verão, não mais te alcançarão, porque é sobre as asas de Deus e dentro da casa dele que é a nossa maior proteção. Que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Vamos trazer isso para a nossa vida um pouco e entender como é que nós agiríamos. Jesus não chegou para ele e falou assim: cara, tu foi excomungado, né? Tiraram você da sinagoga. Pô, vou te falar, esses fariseus não são fáceis. Quando é que esses caras vão aprender? Quando é que eles vão ter a luz sobre a vida deles? Quando é que eles vão me aceitar? Quando é que eles vão saber interpretar de verdade a palavra do meu Pai? Não, Jesus não tocou nesse assunto. Jesus também não chegou para esse cego de nascença, durante a vida inteira sem enxergar, chegou para ele e falou assim: e aí, cara, eu tô sabendo que você foi expulso da sinagoga, mas eu vim aqui que eu quero saber o seguinte: como é que está sendo para você enxergar pela primeira vez na sua vida? Como é que está sendo para você esse milagre que eu fiz na tua vida? Como é que você está se sentindo agora, enxergando, vendo tudo que você ainda não tinha visto, desde que você nasceu? Não, Jesus, ele não tocou no assunto do que ele fez por ele. Isso nos faz pensar que muitas vezes quando nós fazemos alguma coisa de bom para alguém, a gente espera um retorno, a gente quer um agradecimento, a gente quer que a pessoa de alguma forma conte para a gente como é que está sendo aquilo. Jesus, ele deu a visão restaurada para aquele homem, mas não foi tocar nesse assunto. Jesus foi até ele, soube que ele tinha sido expulso e estava envergonhado diante de uma sociedade judaica e também não foi tocar nesse assunto. Jesus não foi tocar na ferida. Quantas vezes a gente sabe de alguma coisa de alguém e a gente vai lá para tocar na ferida, ao invés de simplesmente passar aquele assunto, deixar aquele assunto para trás e levar para essa pessoa algo muito maior, que foi isso que Jesus fez na vida dele, quando Jesus pergunta para ele se ele crê no Filho do Homem. E você vai entender agora o tamanho que é isso, a dimensão que é essa pergunta de Jesus feita para esse cego. 600 anos antes de Cristo, você pode ver lá no livro de Daniel, no capítulo 7, nos versos 13 e 14, Daniel teve uma visão e ele disse assim: em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. Esse cego, ele foi expulso da sinagoga, certo? Então ele era um judeu e ele conhecia o Antigo Testamento, porque era o Antigo Testamento o estudado dentro das sinagogas e pregado entre eles. Então, quando Jesus vai perguntar para esse cego de nascença se ele cria no Filho do Homem, Jesus sabia que esse cego tinha pleno conhecimento do que ele estava dizendo. Que este cego, ele por frequentar a sinagoga, sabia dessa passagem de Daniel escrita 600 anos antes daquele momento. 600 anos antes da vinda de Cristo, Daniel já apontava essa vinda de Jesus. Daniel já apontava a vinda do Filho do Homem, para que toda essa palavra fosse escrita e que nela nós crescêssemos e todas as nações e todos os homens, como disse Daniel, viesse a crer. Então, esse momento era o momento em que tudo estava ali acontecendo com a vinda de Jesus, para que nós pudéssemos ter acesso a essa palavra e pudéssemos, então, tê-la como nosso guia, né, o nosso manual de vida, o conhecimento do nosso Pai, todo o sacrifício que Ele fez por nós. Mas Jesus ali, ele estava falando pessoalmente, né, com o cego, como falou com tantas pessoas. Mas não tenha dúvidas de que através do Espírito Santo de Deus, Jesus continua conversando com você, ele conversa comigo. Isso foi um privilégio nesta época para aqueles que puderam ver o rosto, sentir o toque de Jesus, sentir o cheiro de Jesus. Mas nós hoje temos algo que é muito engrandecedor, assim, fora do comum, é sobrenatural, que é a presença do Espírito Santo. Ele se apresentou através de Jesus e ele enviou, depois que Jesus voltou à glória, o Espírito Santo para que habite em você, que habite em mim e que nós possamos então ter diálogos contínuos com Deus, ter diálogos contínuos com Jesus. Jesus conversa conosco através do Espírito Santo. Então, peça sempre a Deus para que Ele abra os seus ouvidos espirituais, os seus olhos espirituais, a sua alma e o seu coração estejam prontos, estejam
querendo e desejando a presença desse Deus na tua vida, porque Ele é presente. Perguntou o homem a Jesus: quem é Ele, Senhor, para que eu nele creia? E disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Ah, meu Deus, é muito lindo isso. Da mesma forma que eu acabei de te dizer que Jesus continua conversando conosco, Jesus ele continua se apresentando para você. Talvez ele esteja até se apresentando para você pela primeira vez com esse vídeo aqui meu que você está ouvindo, que você está vendo. Talvez ele já tenha se manifestado e se apresentado para você muitas outras vezes na sua vida. Jesus está sempre dizendo, ele disse para a própria samaritana que ele era o próprio Messias. Agora ele está dizendo para o cego, eu sou o Filho do Homem. Eu sou esse que Daniel disse para todos nós, porque Jesus também era um judeu, há 600 anos antes de eu estar aqui conversando com você. Nós já sabemos e temos na nossa natureza, intrínseco em nós, já nasce com a gente, a certeza de que existe algo muito maior. Basta que você queira conhecer. Então esse cego disse, Senhor, eu creio. E depois que esse cego disse a Jesus, eu creio que você é o Filho do Homem, ele o adorou. A palavra, o Novo Testamento, ele foi escrito no grego, o Antigo Testamento em hebraico e aramaico. E no grego, esse verbo adorar é proskuneo, que quer dizer adorar a um único Deus. Esse verbo só é utilizado quando está se dirigindo a adorar o Deus único, o Deus verdadeiro, aquele que ele mesmo se apresenta na Bíblia, o ex-cego, né? Mas ele teve no coração dele a certeza de que quem estava diante dele e havia feito o milagre do restauro da visão dele era o próprio Deus. Verso 38, a gente percebe que aquele cego que viu Jesus como homem, depois como um profeta, depois que alguém que só poderia ser de Deus, ele agora prestou adoração ao próprio Deus. E reconheceu que diante dele estava o Messias, aquele filho do homem que Daniel se mencionou, e que então estava ali, já tinha chegado e já estava fazendo milagres na vida desse homem e milagres na vida de várias pessoas. O próprio Deus encarnado estava presente entre eles. E quando ele então percebe isso, entende isso, tem a visão espiritual aberta, tudo que ele faz é adorar ao Deus único e ao Deus verdadeiro. Tenha isso guardado no seu coração, que Deus disse assim, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Todo aquele que procura de fato Deus de todo o coração, Deus se permite ser encontrado. Se você agora, nesse momento, se você na sua vida deseja encontrar esse Deus maravilhoso, esse Deus que é o teu Pai, o Criador, esse Deus que tem um amor por você incondicional, que te formou e que te conhece desde sempre, ele sonha com você e deseja que você seja muito feliz, não só aqui, mas mais ainda na eternidade, mas ele deseja que tenhamos aqui uma vida muito feliz e por isso ele nos dá o caminho. Se você deseja encontrar esse Deus, ele mesmo já disse para você qual é a forma de você encontrá-lo. Se você desejar de todo o seu coração, ele vai se permitir ser encontrado por você. Um tesouro que você sabe que você vai encontrar é isso. Basta que o seu coração seja e esteja realmente verdadeiro nesse desejo desse encontro. E você vai encontrar o Senhor. Ele, além de ter sido curado da cegueira física, ele também foi curado da cegueira espiritual. Ele não estava sendo curado da cegueira espiritual dentro da sinagoga, comandadas por saduceus e fariseus, altamente legalistas, cheios de regras e com visões espirituais tão tampadas e tão fechadas. E o maior filtro que você pode ter é que você busque também saber a palavra. Não busque saber a palavra de Deus pela boca de outras pessoas, mas procura saber sobre a palavra de Deus com a tua própria boca. Porque o próprio Espírito Santo ele vai te conduzir no estudo, na visão, na abertura espiritual da tua vida. Da mesma maneira que você tem responsabilidade com aquilo que você ingere, se a água está limpa, se a comida não está estragada, se está de boa qualidade, você também precisa ter muito cuidado com aquilo que você ingere na sua fé, no seu conhecimento com Deus. E nesse momento agora eu oro por você e oro a mesma coisa por mim. Que Deus abra cada vez mais os nossos olhos espirituais. Que Deus nos abra e nos faça e nos dê
a oportunidade de termos um coração cada vez mais em chamas e clamando pelo Senhor, que busquemos Ele de todo o nosso coração e nos permita encontrá-lo. Disse Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Ou seja, muito melhor é a gente reconhecer a nossa fraqueza, a nossa impossibilidade. Às vezes a gente se enche de tanta razão, às vezes a gente se acha tão certo e fecha os ouvidos para as outras opiniões. Quando, na verdade, se você respeitasse as diferenças e ouvisse outras opiniões, a própria opinião sua que você tem sobre um determinado assunto, eu agora estou saindo completamente da palavra de Deus, dessa visão de Jesus, da fé e de crer nele como Filho do homem, eu estou saindo completamente disso agora para a gente trazer a palavra para a nossa realidade, uma reflexão para a nossa vida. Quantas vezes temos certezas tão absolutas sobre determinados assuntos que a partir dali, onde a gente acha que já encerrou, que a gente já fechou o nosso raciocínio e não entra mais a opinião nem a palavra de ninguém, nós estamos tão certos daquilo que a gente então está completamente cego diante de um assunto que também é necessário que a gente ouça outras pessoas, outras opiniões, ou para fortalecer aquela que nós já temos, para fundamentá-la, ou então para lapidá-la. No momento que você acha que já é o sabichão ou a sabichona e que sabe de tudo, não entra mais nenhum conhecimento em você. Quando Jesus disse isso, agora indo pela fé e pelo conhecimento, né, de reconhecerem que ele era o Filho do homem, quando Jesus diz isso para eles, ou seja, se vocês tivessem alguma dúvida, se vocês tivessem um momento de parar de ter tantas certezas e tentar abrir um olhar para mim, deixarem de serem tão legalistas e donos da palavra e eu que sei de tudo, se vocês admitissem olhar com fé, ter um outro olhar sobre tudo isso que está acontecendo aqui entre mim e esse cego, que era cego de nascença, que agora vê, que vocês expulsaram da sinagoga envergonhando esse homem e agora eu estou aqui com ele abrindo os olhos dele espirituais. Veja bem, eles retiraram o cego de dentro de uma sinagoga e o cego fora da sinagoga ele encontrou com o próprio Rei dos Reis. Naquele ambiente de estudo da palavra, que deveria ser um ambiente de misericórdia, de ajuda, um ambiente que não tivesse qualquer opressão, ou seja, naquele ambiente que estava formado com tantas coisas erradas quando era para ser luz e estava sendo escravidão, mas que o cego achava que aquele era o endereço para encontrar a palavra de Deus, o cego foi encontrar a palavra de Deus fora dali. O cego foi encontrar a palavra de Deus num momento em que ele teve um particular com Deus. Tenha os seus particulares com Deus. Procura Deus. Não limite a sua fé dentro de uma igreja, em horários de culto. Tenha muito cuidado aonde você está. E aonde você está, por melhor que possa ser, até mesmo aqui nesse vídeo, tenha muito cuidado. Coloca na balança se eu estou falando uma besteira ou não, se eu estou interpretando a palavra de Deus conforme o mundo que eu quero viver, ou se realmente eu estou interpretando para mim e para você a palavra de Deus da forma que Deus é, o mundo que Ele deseja e a eternidade que nos aguarda. Tenha muito cuidado aonde você vai e tenha muito cuidado aonde você se permanece. E não só no ambiente religioso, mas em qualquer outro ambiente. Tenha muito cuidado qual é a casa do amigo que você vai, qual é o restaurante que você frequenta, quem são as pessoas que você traz para dentro da sua casa, qual é o ritmo disso, qual é a intensidade que você vive disso, qual é a intensidade que você vive com várias pessoas e qual a intensidade que você dá na sua solitude. Tenha muito cuidado nesses limites que você pode dar para a sua vida, tanto religiosa, tanto de fé, quanto uma vida social. Tenha muito cuidado aonde você está pisando. Quando a gente reconhece a nossa falha, quando a gente reconhece a nossa impiedade, os nossos olhos espirituais que estão muito limitados, quando a gente reconhece a fraqueza que nós temos, a tendência ao pecado que nós temos, e nesse momento a gente se arrepende e verdadeiramente busca a Deus, os nossos olhos espirituais são abertos. Quando a gente fica engessado, como eram esses fariseus, aquilo que nós achávamos que víamos, na verdade, estavam completamente
completamente cegos, não estavam enxergando nada, não estavam entendendo nada, estavam numa cegueira espiritual absurda e impondo essa mesma cegueira a outras pessoas. Tudo isso com medo da opressão. Não deixa que ninguém te oprime. Não deixa que nada, que nenhuma situação nessa vida gere opressão sobre você. Não permita de forma alguma que as pessoas oprimam você. Não permita de forma alguma que qualquer situação te amedronte. Seja livre, não seja escravo da opressão, não seja escravo do medo, não seja escravo dos ímpios, não seja escravo de como está lá no Salmo 27, pois testemunhas falsas se levantam contra mim respirando violência. Não se permita ser oprimido. Se permita ser livre e salvo, reconhecendo os seus erros, buscando a Deus de todo o coração. Porque todo aquele que busca a Deus de todo o coração, Ele permitirá ser encontrado. Sabe, não viva esse tipo de vida. E no tempo de Deus, olha o que aconteceu na vida desse cego em um único dia. Ele era cego, depois de cego ele foi curado. Depois de curado, ele testemunhou a cura dele a fariseus e a toda a sociedade judaica, quem cria e quem não cria, quem entendia e quem não entendia. Depois que ele fez esse testemunho, ele foi excomungado, ele foi expulso da sinagoga, ele foi envergonhado, ele foi humilhado. E na sua vergonha, na sua humilhação, Jesus vai até ele e o torna salvo. Esse homem viveu tudo isso em um único dia. Qual é a dúvida que você tem de que Deus pode fazer o extraordinário na sua vida no dia de hoje? Qual é a dúvida que você tem que no dia de hoje Deus pode entrar na sua vida e mudar completamente a sua realidade? Que o que Deus fez na vida desse cego, Ele também pode fazer na sua. O que Jesus estava dizendo quando perguntou para o cego: você crê no Filho do Homem? Jesus estava dizendo para ele o seguinte: você crê no Filho de Deus, que se fez Filho do Homem, para que todo que nele creia se torne filho de Deus? Essa foi a pergunta. E eu pergunto para você: você crê no Filho do Homem? Você crê no Filho de Deus, que se fez Filho do Homem, para que todo aquele que nele creia também se torne um filho de Deus? Deus te abençoe, te cubra de bênçãos, abençoe tua família. Um excelente dia, uma excelente semana. Espero você aqui no episódio 36, onde a gente vai iniciar o capítulo 10 do livro de João e dar seguimento a esse livro maravilhoso que trata da espiritualidade de Jesus, o Filho de Deus, que veio como Filho do Homem. Se você puder, e se não for te chatear, e se esse estudo enriqueceu de alguma forma a sua vida e a sua vida espiritual e te fez ajudar a viver a vida aqui de uma maneira melhor e mais evoluída, curte, compartilha, comenta, deixa esse vídeo chegar até mais pessoas e esse canal poder crescer para também chegar até mais pessoas. A intenção aqui é apenas de levar a palavra de Deus até os confins da terra, e nada melhor do que a internet para isso, mas você precisa também fazer sua parte, assim como o cego também precisou lavar os olhos. O milagre vem, as obras de Deus vêm, mas Ele exige, e é claro, para a gente dar valor, para a gente sentir a própria presença dEle, a gente precisa estar vivendo o nosso sonho. A gente precisa estar fazendo parte da obra de Deus. A gente precisa fazer parte do nosso milagre. Deus abençoe sua vida. Uma excelente semana para você. Tudo de bom.